Se você chegou até aqui, é porque você já entendeu que existem padrões emocionais que se repetem na sua vida e entendeu também que isso não é por acaso. Hoje nós vamos falar sobre ciclos emocionais, sobre dores antigas que se repetem na sua vida sem que você perceba. Mas hoje é um dia especial em que nós vamos falar sobre nós vamos de uma maneira mais profunda hoje mostrar e entender esses ciclos e também vou te dar caminhos para que você hoje perceba e haja e saia, rompa esse ciclo de dor que tem se repetido na sua vida sem que você perceba. Você já olhou e já percebeu que existem coisas na sua vida que você parece que agora vai, e a hora que você percebe, aquela situação aconteceu novamente, aquela reação de novo, aquele problema, e você fala, mas e agora? O que eu vou fazer? Como se essas situações elas fossem muito mais, estivessem fora do seu controle. E hoje nós vamos falar sobre esses ciclos emocionais, sobre onde a sua mente repete esses padrões e essas dores sem que você perceba. E eu vou agora pedir para que você, por gentileza, envie essa live aí para o maior número de pessoas que você puder, trazendo pessoas para este tempo, para que essas pessoas também entendam que podem quebrar ciclos emocionais aos quais elas estão presas. Talvez você esteja preso a um ciclo emocional que você acreditou que é assim mesmo. Você ainda não olhou para isso com os olhos espirituais abertos. Então, quero te convidar para este tempo. Eu vou fazer aqui chamar aqui as pessoas dos meus contatos, os meus queridos aqui, para que nós juntos olhemos para esses ciclos, para que nós olhemos para essas situações de dor que se repetem e como sair delas. Estou aqui mandando, faça o mesmo, por favor, chame as pessoas que você conhece, as pessoas que você gostaria que estivessem ouvindo e sendo livres também de padrões de dor, de padrões de repetição de comportamentos, de situações que estão trazendo conflitos, dores, não só para você, mas para a sua geração, para a sua família. Nós estamos no módulo Gerações Inabaláveis, da Academia da Mente Inabalável, um módulo sensacional, um módulo muito profundo, um módulo que é extremamente esclarecedor. Estou aqui terminando e nós já vamos dar início a esse tempo precioso chamado Palavras de Vida. Já enviei aqui os meus avisos, convidando esse pessoal querido nessa sexta-feira, pós-feriado, dia 2 de maio. Então, quem está emendando o feriado, vamos acordar, vamos começar esse tempo com entendimento, vamos começar esse tempo, esse dia com conhecimento, com armas emocionais, e hoje nós vamos mais fundo usando armas espirituais, porque existem curas que só vêm do alto. Existem curas que só vêm do alto. No feed e nas aulas da AME, da Academia da Mente Inabalável, nós falamos sobre isso, sobre ciclos emocionais, como uma abordagem mais terapêutica, olhando para a raiz emocional de cada ciclo. Porém, hoje, eu quero ir um pouco mais além. Eu quero ir com você um pouco mais fundo. É hora de olhar para esses padrões com os olhos do Espírito. É hora de olhar para esses padrões de uma maneira mais profunda,
de entender que alguns ciclos, eles são quebrados à luz da palavra. Alguns ciclos, a palavra, ela tem a arma perfeita, a ferramenta que vai lá no profundo da sua alma e faz você entender e ser livre. Essa cura, ela vem do alto. E esse devocional hoje é um devocional lindo, que eu quero que seja uma conversa entre a sua alma e o Espírito Santo. É uma pausa para que você ouça o que ele tem a dizer sobre as coisas que você repete, sobre as repetições, sobre as coisas dolorosas que se repetem na sua vida, na sua família, as escolhas repetitivas que vêm trazendo dor, sofrimento. É uma conversa com o Espírito Santo sobre as suas feridas, as suas dores, sobre aquilo que você ainda não conseguiu romper. E eu quero que você abra o seu coração, eu quero que você respire fundo, baixe as armas, entregue aí as suas defesas, sabe, mecanismo de defesa, proteção, e deixa a palavra falar com você. Deixa a palavra entrar aí, atravessar a sua alma, mostrar aonde existe repetição, aonde precisa de luz. Talvez você não esteja vendo e a luz da palavra vai mostrar para você aonde você precisa dessa ferramenta para sair desse ciclo de dor, de repetição, de sofrimento, de escolhas erradas, de falas erradas, de reações exageradas que estão trazendo resultados muito ruins para a sua vida. E não só para a sua, mas também para todos aqueles que convivem com você e deixando, infelizmente, um legado de dor, um legado de grosseria, de irritabilidade, de más escolhas para suas futuras gerações. E para nós começarmos, eu preciso relembrar o que são ciclos emocionais. Você que me acompanha, você já entende sobre isso, e você que é nova aqui, que é novo aqui, nós vamos falar um pouco sobre o que são ciclos emocionais. Ciclos emocionais são padrões internos, padrões emocionais internos de funcionamento que na maioria das vezes são invisíveis. Você nem percebe que está fazendo e que você os repete por conta de memórias, traumas, crenças, feridas não curadas. Comportamentos falam sobre feridas. Sabe aquela pessoa que não termina o que começa, que sempre abandona no meio do caminho, os relacionamentos não dão certo, trai, é traída. Esses padrões de repetição nada mais são, em muitos casos, comportamentos que revelam feridas não tratadas. E quanto mais você faz, quanto mais você tem um comportamento, uma reação, mais ele se fortalece. Ele se fortalece através das experiências, esses comportamentos são fortalecidos pelas experiências e eles vão se repetindo automaticamente até que alguém desperte. Até que alguém olhe, perceba e resolva agir de uma maneira diferente. Porque não adianta somente perceber. Talvez você já tenha percebido. Talvez você já tenha percebido que você reage e age da mesma maneira e essa maneira tem trazido dor, essa maneira tem trazido estrago, essas escolhas. Só que você não agiu, você percebeu. Você percebeu, mas não age. Então, o que adianta nós percebermos algo? Pense comigo. Eu tô vendo tal coisa, eu percebi, mas você não agiu diferente. Você não tomou uma ação para que aquela repetição fosse quebrada. E muitas pessoas falam, mas eu sou assim mesmo. A minha família é assim. É assim até que você perceba, desperte e haja de uma maneira diferente. E esse despertar pode sim acontecer com você hoje. Você é esse alguém que está sendo despertado
e que vai estabelecer um novo padrão de funcionamento a partir de você. E eu separei aqui 6 ciclos. 6 ciclos, mais um versículo para te ajudar nesse despertar, nesse olhar e para sair, uma direção espiritual para que você saia desses ciclos, que você, através dessa live, possa perceber se você está presa nele ou não. Então eu vou dizer 6 aqui hoje. O primeiro ciclo que eu percebo pelos meus atendimentos, pela experiência de atendimentos ministerial, enfim, de vida, é o ciclo da autossabotagem. Sabe aquela situação que você está quase conseguindo? Aquela situação que você fala, agora vai dar certo, eu tô vendo, eu tô sentindo. E a hora que você começa a caminhar, a hora que você dá um passo para frente, você percebe que você deu 2, 3 para trás. O ciclo da autossabotagem, ele tem como base ali o medo, a culpa. São emoções. A culpa ela é punitiva. A culpa, você acaba sendo o juiz de você mesmo. Então, a hora que você vai receber algo que você quer muito, aquilo, você inconscientemente faz algo para perder aquilo. E olha, uma ferramenta que eu quero que você, se você percebe isso na sua vida, eu vou te dar uma ferramenta espiritual. Para que você toda vez, lembra? Percebeu, haja. Porque se você percebe, mas demora muito tempo para agir, para sair daquele ciclo, você vai ficar frustrado. A frustração ela é correspondente ao tempo que você demora para tomar uma decisão. Eu percebi que isso acontece na minha vida. Ok, mas o que eu estou fazendo para sair disso? Só olhar não vai sair. Só perceber não vai sair. Não vai quebrar. Então, o ciclo da autossabotagem, eu quero deixar um versículo para você. Olha, quem está anotando, diz ali em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, toda vez que você perceber que o medo está sendo, que o medo que você aprendeu lá atrás, na sua vida, com a sua família, talvez até isso foi passado para você de uma maneira para te proteger. Ok, mas ele não é útil mais. Então, se o medo aprendido lá atrás, na sua vida, ainda dirige as suas escolhas, você vai ter que parar para dar uma olhada nisso. Então, a pergunta que eu te faço é: o medo aprendido lá atrás ainda dirige as suas escolhas? Como você faz escolhas na vida? Pelo medo que você aprendeu lá atrás ou pela decisão daquilo que você quer viver? Então, se você identificou que você faz escolhas por medo, eu quero que você, toda vez que você se vir neste ciclo, afirme o seguinte: eu recebi um espírito de poder, eu posso tentar de novo. Você vai dar um novo caminho para a tua mente. Você vai mostrar para o teu cérebro. Vocês estão me ouvindo? Voltou aqui? Voltei. Então, primeiro ciclo é o ciclo de autossabotagem, onde você percebe se você está sempre voltando à estaca zero. Está quase conseguindo, conquistando algo e algo acontece, você desiste, você perde o interesse, você faz alguma coisa que não era para fazer. E a hora que você vê, você não avançou, você voltou. Sabe a síndrome do quase? Quase lá, quase conquisto, quase alcanço, quase rompo. Mas não. Então, se você percebe isso na sua vida, você está preso no ciclo da autossabotagem. Você mesmo estraga aquilo que você gostaria que fosse, que acontecesse. Por isso, para esse ciclo,
A chave é 2 Timóteo 1,7 e você declare: eu recebi um espírito de poder, eu posso tentar de novo. Combinado? Segundo ciclo, que isso, gente, de verdade, eu penso que a grande maioria das pessoas tem, é o ciclo de abandono e de rejeição. Porque muitos de nós, talvez quando a mãe volte a trabalhar ou quando a mãe se ausente um pouco, os pais, a criança ela pode ter uma interpretação de abandono. Às vezes um abandono real, verdadeiro, né, em que a pessoa realmente foi abandonada, e às vezes uma interpretação que a criança teve sobre uma ausência de seus pais. Porém, o fato é, este ciclo, ele existe, que é o abandono, o medo do abandono. É uma das maiores dores do ser humano. Ser abandonado, ser rejeitado. É o contrário do amor, que é a necessidade básica de todos nós. Então, se você se vê nesse ciclo do medo de abandono, medo de ficar sozinha, e esse medo de você ficar só, você corrompe os seus princípios, você aceita aquilo que não é bom para você. Pelo medo de ficar sozinha, sozinho, você negocia coisas que são caras para você. Você se aperta, se encolhe para caber em lugares que te machucam. Perceba se isso acontece na sua vida. Se você perceber isso, você vai ver que você está presa no medo do abandono, no ciclo do medo do abandono. Isso é fato. Todos nós, uma hora ou outra, passamos por isso, até que se perceba e não se permita mais ficar ali. Então veja se você, em algum momento da sua vida, aceitou coisas que te fizeram mal, coisas que você não gostaria, simplesmente para não ficar só. Porque talvez você já se abandonou. E o caminho tem que ser feito, o caminho contrário. E você só vai se encontrar em Deus. Então, se você viu esse ciclo na sua vida, que é o medo de abandono, eu quero que você anote este versículo como ferramenta para quebrar esse ciclo. Olha o que diz, que coisa mais linda, que diz no Salmo 27, versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Nós nunca estamos sós. Fale isso para sua alma. Eu nunca estou só. O Senhor nunca me abandona. Você consegue ministrar a sua alma? Então eu quero que você perceba se você em algum momento na sua vida essa situação se repete, se você se anula por medo de ser abandonada. Se você se anula para não ser deixada. Veja se isso acontece na sua vida. Veja se isso é um padrão que se repete. Se se repete, é um ciclo. E ciclo que não é quebrado, ele é repetido. Ciclo que não é interrompido, ele é repetido. Anote isso. Não adianta perceber. Você tem que interrompê-lo. Não adianta nada ver o erro e não corrigir. Então, se você percebeu que você tem esse ciclo do medo de abandono na sua vida, eu quero que você afirme isso. Mesmo que todos me deixem, Deus permanece. Mesmo que todos me deixem, Deus permanece. Eu posso ser verdadeira e ainda assim ser amada. Você não precisa ser quem você não é por medo de não ser amada. É claro que eu não estou dizendo de grosseria, de eu não estou afim de... Não. Você sempre vai procurar se qualificar. Mas eu não preciso ser quem eu não sou para ser amada. Então esse versículo, ele é uma ferramenta, ele é uma arma espiritual para quebrar esse ciclo do medo do abandono. Porque quantas vezes você se apertou, se machucou só para se encaixar num lugar, só para se encaixar numa situação, só para se encaixar num relacionamento. E isso é um ciclo de medo de abandono. Certo? Vamos lá? Outro ciclo que é
interessantíssimo de você perceber, e eu vejo muito isso. Raiva reprimida. Porque você aprendeu que não pode se expressar, que raiva é um sentimento horrível, que ninguém gosta de quem expressa o que está sentindo. Quantas vezes você... Porque a raiva é assim. Se você não souber expressá-la, se você não souber como lidar com ela, se você colocar ela para fora de qualquer jeito, você vai machucar a outra pessoa. Se você não souber administrá-la e engolir a raiva, você vai machucar você. Está entendendo a necessidade de entendimento, de conhecimento, de saber administrar emoções? Então, a raiva, ela deve ser administrada no sentido de digerida, aquilo que te fez mal, você saber expressar como, usando as palavras corretas, sabendo a hora, o momento, quando. Nem sempre engolir é a melhor saída e nem sempre vomitar a raiva é a melhor saída. Quantas vezes você se anulou, você engoliu a dor para todo mundo ficar confortável? Mas você ficou machucada. Quantas vezes você fez isso? Olha o que diz a palavra em Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não deixem que o sol se ponha antes de vocês resolverem as suas diferenças. A sabedoria, ela nos ensina como, onde e quando manifestarmos, falarmos. E essa palavra ela é muito clara. O teu sentimento não é pecado. A tua raiva ela não é pecado. Algo te feriu, algo te machucou, algo passou dos limites, algo saiu errado. O sentimento não é pecado. O sentimento, a raiva, ela é só um alarme, ela é só um mensageiro, um informativo. E você tem o direito de expressar esses limites com amor, com sabedoria. Então, você vai repetir isso para você. A minha raiva não é pecado, é um alarme. E eu tenho o direito de expressar e colocar limites com amor e sabedoria. Deu para você entender? O autoconhecimento, a sabedoria vai te mostrar se vale a pena, se não vale a pena, se talvez você somente se retirar é a solução. Porque a raiva, o sentimento é um indicador, lembre disso, é um mensageiro, ele está te trazendo uma informação. Informação de que alguém passou do limite, informação de que alguém foi injusto com você, de que alguma informação a raiva está te trazendo. Mas você vai reagir a isso como? Brigando, batendo, xingando? Aí que a palavra diz: ira, mas não peque. Perceba o sentimento, mas haja com sabedoria. Perceba o sentimento, mas não saia atirando para todo lado. Por isso, esse versículo é uma arma espiritual quando você se sentir presa nesse ciclo de uma raiva reprimida. A pessoa, ela não sabe expressar aquilo que ela está sentindo. Por isso, quando você se sentir presa nesse ciclo, se você está comigo aqui e você, desde que nós começamos, certamente você está olhando para a sua vida, olhando para você e vendo se você está presa num desses ciclos que eu estou te dizendo. Então, se você percebe que você tem raiva, que você ou briga com todo mundo, ou você engole e fica mal, aprenda que a tua raiva, ela não é pecado. Ela é um informante, um mensageiro. E que você pode sim colocar limites, expressar limites de uma maneira saudável e com amor. Tá? Então, lembre-se disso. A raiva, ela é densa. Se você não souber como lidar com ela, ela machuca quem
tá fora se você expressar-se de qualquer maneira, e se você engoli-la, você vai machucar você. Então, saiba lidar com ela. Outro ciclo que eu quero que você entenda é o ciclo da dependência emocional. Gente, todos nós, em algum momento da vida e com alguém, você vai ter esse movimento, que é o movimento da dependência emocional. É só você pensar, quando você vai tomar uma decisão, quando você vai escolher algo, qual é a pessoa que impacta na sua decisão? Se eu fizer isso, puxa, a pessoa não vai gostar. Mesmo que seja bom pra você, não tô falando nada de errado não, tá? Não tô falando nada ilícito, nada ilegal não. Estou falando de escolhas de vida. Quando você vai decidir ou fazer algo, quem que vem na sua mente e você pensa assim, poxa, o que tal pessoa ia pensar disso? Essa pessoa influencia nas suas decisões. Talvez mais do que deveria. Casais não, tá, gente? Casais é inevitável. Toda decisão que eu vou tomar vai impactar a minha casa, meu marido e vice-versa. Estou dizendo num contexto mais amplo. E olha o que diz em Lamentações 3:24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. A minha porção, o que me satisfaz, não deve ser o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar ou o que o outro faria. O que satisfaz a minha vida, a minha alma é o Senhor. O que Ele vai pensar, o que Ele me direcionar, é isso que importa. Olha o que diz. Portanto, esperarei nele. Em quem você está esperando? O seu valor depende da validação dos outros? Responde com sinceridade. É você com você. Você e o Espírito Santo aqui hoje. O seu valor depende do que os outros dizem? Do elogio que você espera? Da validação? Se você percebeu isso, a ferramenta que eu quero que você use, a afirmação bíblica que eu quero que você use para ficar livre disso, para começar a sair desse ciclo é: o meu valor vem de Deus. Eu sou inteira, mesmo quando eu estou só. Consegue entender isso? O seu valor, ele vem de Deus. Você é inteira, mesmo quando está só. Esse é um outro ciclo. Nós falamos aqui de 4 ciclos já, né? Da autossabotagem, do medo do abandono, da raiva reprimida, da dependência emocional. Gente, o povo tá dormindo ainda. Avisa lá que nós estamos aqui, que faltam mais 2 ciclos, são muito importantes, que também é algo que é inerente ao ser humano, sabe? Não atendi ninguém até hoje que eu não tenha identificado uma crença de não ser suficiente. Não ser bom o suficiente, não fazer o suficiente, enfim. Sabe? Sempre acha que falta algo. Tá sempre procurando. Nunca tá bom. Sabe essa crença de não ser suficiente? Olha o que diz em 2 Coríntios 12:9. Gente, eu acho demais. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, o Espírito Santo opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que você vive tentando provar? Achando que, comparando, achando que tem que ser que nem o outro, que tem que ter o que o outro tem. Quanto você vive tentando se provar? Aqui tá claro, cada um tem a sua porção. Não é porque o outro é diferente que você é menos. A comparação, ela sempre é negativa.
Você sempre vai se sentir insuficiente se você estiver usando a comparação como padrão. Cada um de nós únicos. Então, quando você sentir-se preso, acho que voltou, né? Voltou, gente? Estão me ouvindo? Eu quero que você afirme: a graça do Senhor me basta. Eu não preciso ser perfeita para ser aceita. Veja se você está presa nesse ciclo de não ser suficiente. Parece que você faz, mas sempre falta. Cuidado se você estiver presa nesse ciclo. A exaustão é certa. A exaustão é certa. Você não precisa ser perfeita para ser aceita. A graça do Senhor, ela nos basta. Então anote essas afirmações que são ferramentas poderosas espirituais para quebrar ciclos a partir do momento que você os identifica. E o último ciclo que eu quero que você entenda, que também é algo que é muito presente na vida das pessoas, é o ciclo de culpa e autoacusação. Lembra que eu falei que a culpa ela é um veneno? A culpa ela é autopunitiva. A culpa ela não te dá esperança. Ela fala, você errou, acabou, game over. Uma pessoa, ela fica com o chicote na mão, ela fica se punindo. Então veja se você está presa no ciclo de culpa e acusação. Você continua carregando peso de coisas lá de trás e que Deus já te perdoou, você já pediu perdão, você já se ajeitou, você já aprendeu, você sabe que você não fez de propósito, que talvez você tenha feito na ignorância, que hoje você aprendeu e faz diferente, mas você ainda carrega um peso de coisas do passado, até de coisas que Deus já te perdoou? Olha o que diz em 1 João 1,9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem gente que quer ser mais justa que Deus. Já pediu perdão, já arrumou a situação, mas carrega aquela dor, não solta. Parece que precisa daquilo. Será que você se vê aí? Você carrega o peso de algo que Deus já te perdoou? Se isso acontece com você, fale para você, ministre o seu espírito. Jesus já levou a minha culpa. Eu escolho me perdoar. Talvez o Senhor já resolveu essa pendência com o Senhor, mas ainda você não se perdoou. E isso causa um ciclo de autossabotagem muito grande, de destruição de sonhos, de projetos. A culpa ela é destruidora, gente. Ela age no invisível, no silêncio, vai destruindo, fazendo com que você vá destruindo aquelas coisas que você deseja. Tá? E eu quero, para nós terminarmos aqui, fazer uma oração com você. Uma oração para que te liberte. Uma oração de declaração, para que você externalize. A palavra diz que você deve falar, que a boca, ela manifesta bênção. Na boca tem bênção. Então a palavra, ela é semente. A palavra, ela é semente. Bom dia! Vamos declarar comigo essa oração? Vamos lá? Para nós terminarmos essa live e já irmos para esse dia revigoradas, com um olhar diferente, com uma atuação diferente. Então, se você puder, onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos e repita comigo. Pai, hoje eu entrego diante de Ti cada ciclo emocional que tem me aprisionado. Eu trago à luz as feridas emocionais, as repetições inconscientes, os gatilhos que me fazem voltar sempre ao mesmo lugar. Em nome de Jesus eu declaro, repita isso comigo, os ciclos de dor estão sendo quebrados agora.
Eu recebo a tua palavra como verdade. Eu não sou mais governada pelo medo, pelo abandono, pela culpa e pela mentira da insuficiência. Eu sou livre, eu sou amada, eu sou a virada para minha geração e a minha cura começa hoje. Amém? Glória a Deus por isso. E olha, eu quero propor para você um desafio. Faça. Não ache que só o que você já ouviu, vai mais fundo. Pegue uma folha de papel e escreva. Quais desses ciclos você mais se identificou hoje? Se preciso for, assista a live novamente. Compartilha, tem gente precisando ouvir isso. Qual raiz emocional que você já consegue perceber? Da onde essa emoção vem? Ela repete. Quem trouxe para você? De quem que você aprendeu? Quem que você ouviu? E qual verdade bíblica você vai declarar todos os dias contra essa dor? Anote isso. Presta atenção. Você não nasceu com esses ciclos. Você aprendeu. Você entendeu? Você não nasceu com esses ciclos. Você os aprendeu. E se aprendeu, você pode desaprender. Você pode aprender outra coisa, que é o que eu estou ensinando para você aqui. Gente, com Deus, tudo é possível. Repete comigo, tudo. E começa com um basta. O que você quer que não se repita mais? Qual é o basta que você quer dar hoje? Qual? É você com você. Eu estou te dando a ferramenta, o caminho. Quem vai colocar isso em prática é você. Quem vai receber esses benefícios é você, é a sua família. São seus filhos, os seus netos, as suas futuras gerações. Qual é o basta que você precisa e quer dar hoje? Hoje você deu um passo. E isso, queridos, já é uma libertação. A partir do momento que você identifica, você traz para a sua vida o poder de mudança. Nós falamos hoje sobre ciclos emocionais. Se você que chegou aqui no finalzinho não acompanhou, assista a live, ela vai ficar gravada. Se isso falou com você, compartilha, salva, comenta aqui qual ciclo você identificou, qual verdade bíblica você vai declarar contra essa dor que você vem repetindo, qual dor que você identificou na sua casa, de abandono, de autopunição, culpa, autossabotagem, insuficiência, medo. Tenho certeza que com certeza você viu a sua história em algumas dessas dores, se não em todas. São feridas não tratadas. Então compartilha, manda essa live para quem você ama. Porque eu dei para você aqui algo muito prático e muito poderoso. Muito prático e muito poderoso, uma ferramenta que vai direto ali no coração daquela dor para que ela seja eliminada. Você vai ter que fazer isso com constância até essa verdade substituir a mentira que você acreditava. E que você não só acreditava, mas que você repetia e fez com que isso se instalasse e formasse um ciclo. Ciclo que não é repetido, ciclo que não é interrompido, ele é repetido. E você hoje que está aqui, recebeu essa bênção de poder, se você quiser, interromper esses ciclos hoje. Amém? Queridos, Deus abençoe o dia de vocês. Sejam felizes e livres, em nome de Jesus. Um beijo grande e até às 18 horas com as declarações de propósito. Tá bom? Deus abençoe vocês. Shalom.